Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui conosco em mais um encontro do nosso programa Aprenda a Planejar. E eu quero cumprimentar aqui minha querida amiga, doutora Cristiane Leal. Boa noite, tudo bem, Cris? Boa noite, doutora Kátia. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, acompanhando o nosso Aprenda a Planejar. Hoje tem novela, né? Hoje tem novela, às 6 horas da tarde, da noite, sei lá, né? 18 horas. É, novela das 6, então, né? Talvez quem está aqui conosco já até viu esse burburinho do nosso assunto aí nas novelas, na novela, né? Em rede nacional, não é mesmo, Cris? E a gente resolveu trazer isso para quem nos acompanha. Verdade. E nós vamos passar, viu, gente, um trechinho para vocês, né? Então, para quem não assistiu, não sabe do que se trata, vocês vão poder acompanhar um pouco aqui conosco. Mas, assim, o que eu achei interessante, Kátia, é assim, porque tem um ditado que diz que a vida imita a arte, não é? Tem uma coisa assim, né? No nosso caso aqui, a arte imita a vida, né? Você sabia que na versão original da novela, essa cena, né, o José Inocêncio falava em testamento? É mesmo? Verdade. Eu não sabia. Verdade. Oi, Vamos passar para que o pessoal um trechinho para eles entenderem do que a gente está falando? Pessoal, Nossa, coloca agora aí, ó. tá, vamos colocar sim. Mas eu não sabia disso, Cris. Muito bom. Eu não Pois é. acompanho a novela, então. Mas vamos lá, Pessoal, acompanhar. o pessoal que está nos acompanhando, se de repente você assistiu a versão original, porque essa é um remake, né? Vocês assistiram, se vocês lembram dessa cena, coloca aí pra gente, conta. E também disse assistiu, né, essa cena que acabou de passar, tá bom? Mas muito bacana essa colocação, né? A necessidade de atualizar o contexto de um instrumento jurídico até mesmo em uma novela. Gente, isso é incrível. Mas vamos lá, eu vou transmitir aqui para vocês a cena. Fazer isso? Eu botei Kika para tocar o processo de sucessão. O senhor o quê? Assim de claro, rapaz. Eu vou esperar eu fechar os olhos para saber como é que vai ficar essas terras que eu lutei tanto para conquistar. Tô entendendo. Que conversa é essa? Eu também não. A gente vai abrir uma empresa. Não é isso, Kika? Explique. É uma holding familiar composta com todo o patrimônio do pai de vocês. E aí a gente já vai deixar definido as cotas para cada filho. Isso daí, quando eu fechar os olhos, vocês já vão saber a parte que lhes compete nisso tudo. Como é que vai ficar as terras de Venâncio? Olha isso. Que bacana. Olha isso. Um dia, na versão original desta novela, falava-se de um testamento como uma forma de organizar ali a sucessão. Que bacana. Pois é. Kátia, quando eu vi essas... E eu tenho certeza que você sentiu a mesma coisa, minha amiga. Quando eu vi essa cena, eu falei, gente, é assim, é como se a gente tivesse ali, de maneira muito fática, colhendo os frutos, né, do nosso empenho, né, em levar a educação patrimonial para as famílias brasileiras, porque acredito que talvez alguns aqui não saibam, mas esse movimento de educação patrimonial, essa necessidade de falar para as pessoas sobre como é importante, né, se planejar, se organizar, isso nasceu, gente, dentro do time Holding Brasil, do qual eu e a doutora Kátia, com muito orgulho, fazemos parte. Então, assim como eu, como a doutora Kátia, vários colegas nossos, né, desse time maravilhoso, estão aí se empenhando, estão dedicando o seu tempo, né, a sua disposição para levar para as pessoas informação, educação patrimonial. Então, quando a gente vê isso sendo representado na novela, a novela que é uma representação, uma arte, né, que tão próxima do povo brasileiro e que retrata tanto a nossa realidade, nossa, aquilo ali eu falei, gente, as pessoas estão entendendo o que nós estamos falando. Né? Então, é uma alegria maravilhosa de saber que agora, mais ainda, essa informação vai chegar para as pessoas, né? Não é mesmo, Kátia? Isso mesmo, é uma grande satisfação. E olha, é importante explicar aqui
que essa é uma solução eficaz, completamente diferente de um testamento, que não é eficaz, porque o testamento não livra aquele patrimônio do inventário, tá certo? Então, ainda, né, na versão anterior ou original da novela, vamos aqui fazer um testamento para cada um saber com qual parte vai ficar dos meus bens. Mas, quando ele fechasse, o José Inocêncio fechasse os olhos, a família teria que levar aquele testamento a inventário. Então, a solução, ela é hoje mais próxima da realidade da maioria das pessoas a um prazo curto, há pouco tempo é que as pessoas tomaram conhecimento disso. Agora, já se passou por algumas crenças não verdadeiras também, não é mesmo, doutora Cristiane? De que holding era falcatrua, de que holding era para quem queria ocultar bens. Não é nada disso, não é nada disso. Então, que maravilha, aquele nosso esforço, trabalho de formiguinha, através de palestras, seminários, de lives, conteúdos nas redes sociais, e graças a Deus que depois de pandemia, essa forma de divulgação, contando com redes sociais, ganhou muita força. E aí, então, nós passamos, né, a poder difundir mais esta informação. Então, é uma grande alegria, sim, né, Cris? Para mim também foi. E, por sinal, nós fomos parabenizadas como profissionais que fizeram isso acontecer, a popularizar esta solução. Olha, o senhor Dirceu está aqui, boa noite. A minha querida cliente Terezinha, hoje, né, falando: olha, oba, estou no caminho certo. Está mesmo. O sistema de holding da Terezinha está pronto, acabado, gerando toda a tranquilidade para ela e para a família dela. Então é isso, tá, gente? E aí eu tenho certeza, Cris, que aí no seu escritório você também recebeu alguma mensagem de algum cliente: olha, doutora Cristiane, eu ouvi falar de holding na novela. Não, porque aqui aconteceu. Cheguei no escritório, as meninas todas, eu não assisto novela, não sobra tempo para isso, né? Mas as meninas comentando: doutora Kátia, na novela ontem falou sobre holding. Então, que bacana, né, gente? Mas a gente quer aqui entregar conteúdo informativo hoje. Isso, exatamente. Vamos lá, e aí, assim, isso, e aí vamos entender, né, gente, esse processo, essa evolução, e por que agora só, né, que a gente está conseguindo colher esses frutos. A legislação brasileira, quando a gente fala em organização do patrimônio, planejamento, e lógico que tudo isso reflete na transmissão desse patrimônio para os sucessores, né? É uma legislação que não traz muitas opções, entende? E quem nos acompanha já entendeu que inventário não é uma boa, né? Então, o José Inocêncio, ele tem até uma fala lá na hora que diz assim, né? É claro, eu lutei tanto para conquistar, né, essas terras, agora eu vou fechar os olhos sem saber como é que está organizado isso, né? Então, é essa sensação, né, de que o seu trabalho, o seu esforço precisa valer a pena, né? Precisa ser um esforço ali que você fala: poxa, né? É uma conquista que eu sei que eu estou transmitindo para os meus filhos, transmitindo para os meus netos, né? E que vai ser uma bênção na vida deles, né? E não um problema, não uma dificuldade ali a ser enfrentada, né? E hoje a gente pode contar com um sistema de holding, mas até um tempo atrás era algo que não estava acessível, não porque as pessoas não pudessem fazer. Isso precisa ficar bem claro. O sistema de holding, ele é possível a qualquer pessoa, né? Só que o que acontece? Era algo restrito a uma parcela, né, de brasileiros que tinham um grande patrimônio e que principalmente faziam parte desse mundo empresarial. Então, a essas pessoas foi apresentado uma solução para que as famílias não passassem pelo inventário. E por muito tempo se criou essa ideia, né? Ah, não, holding é para bilionários, né?
Quando a gente começa a democratizar e a mostrar isso para as pessoas e falar, não é só para bilionários, vem toda essa enxurrada de preconceitos, né? Do tipo, isso aí tá me cheirando mal. Eu acho que vocês estão arrumando uma falcatrua aí, né? Um jeitinho brasileiro. Quando, na verdade... É bom demais para ser verdade, né? É mais bom ou menos demais. Isso. Exatamente, é bom demais. Agora, pensa, gente, para mim, para a doutora Kátia, que somos profissionais sérias, somos profissionais que prezamos pelo nosso nome. Pensa você ter que ouvir uma coisa dessa, não é? É muito difícil. Você falar, meu Deus, né? Será que essas pessoas acham que... Ai, que gatinho lindo! Tô vendo gatinho passar. Quer participar da live, oh, meu Deus. Deixa ele participar. Mas, assim, a gente ficava falando, poxa, né? As pessoas têm que mudar essa ideia, esse conceito, né? E estamos transformando, estamos vendo que, não só nós, tá, gente? Eu tô falando eu aqui, doutora Kátia, mas existe aí 5.000, né, profissionais, existe um time por trás de tudo isso, né? Pessoas que se dedicam a levar informação e mudar a vida das famílias brasileiras. Então, hoje, o foco é esse, educação patrimonial. Não vamos deixar que as famílias passem pelo procedimento de inventário, porque ele é caro, ele é doloroso, ele destrói o patrimônio da família, ele traz, em muitos casos, né, divergências, brigas, rompimentos, né? E o patrimônio que a gente cria não é para isso. O patrimônio que a gente constrói é para trazer coisas boas, né? Para ser bênção na vida das pessoas. E aí a gente começa a entender que existem algumas ferramentas que podem ser usadas nessa ideia de planejamento sucessório, né? Temos aí o testamento. Aí agora as pessoas já estão entendendo que testamento não é uma boa, né? Quando você pensa em organização patrimonial. Por que não é uma boa? Porque o testamento não evita o inventário. Pelo contrário, né? Você vai aumentar os custos desse procedimento. Porque com o inventário, antes de fazer o inventário, você precisa de uma ação judicial chamada RAC, né? Que é Registro, Abertura e Cumprimento desse testamento. E aí vem toda aquela questão que a gente quem nos acompanha aqui sabe, né? As inúmeras histórias de pessoas famosas cujas famílias aí estão sofrendo há anos no Poder Judiciário, brigando por conta disso e que fizeram testamento. Então, a gente já começa a entender que, em regra, né, pensando aqui em organização patrimonial, o testamento não é lá essas coisas, né? A gente precisa ter essa ciência. Aí vem a doação em vida, né? Muita gente fala, então tá, eu vou doar isso para os meus filhos, porque aí evito o inventário. Aí a gente tem que se perguntar, primeiro, que inventário está sendo evitado? Porque realmente, se você passa um imóvel seu para um filho seu, ok, esse imóvel já é dele, não vai passar por inventário. Mas e quando ele tiver que passar para o filho dele, né? Aí vai ter que fazer o quê? Uma nova doação? Então, olha os custos disso, né? Porque doação em vida não é barato não, tá, gente? O mesmo tributo que se paga no inventário, se paga na doação em vida. Fora que você perde ali o controle do seu patrimônio. Agora, imagina você tendo que pedir bênção para filho, para poder, né, vender um imóvel, para fazer alguma coisa assim. E, ó, tantas coisas que se eu for ficar falando aqui, né, a gente teria que fazer uma live sobre doação em vida. E aí chega essa ferramenta, esse instrumento maravilhoso que é a holding familiar, né, que vai trazer uma nova forma de se enxergar, né, a organização do patrimônio da família. Então, a gente passa a falar em uma institucionalização do patrimônio da família, por meio desse sistema. E por que a gente faz isso, né? Porque a ideia aqui não é só evitar inventário. Ela é, sim, muito importante. Mas quando você aprende a pensar de uma forma diferente, você alcança ali inúmeras outras vantagens, né? Inclusive redução de carga tributária em atividades locatícias, né? Então, a gente vai vendo que é realmente uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura, não é mesmo, doutora Kátia? Sim. Estou vendo olha o pessoal só, colocando aí, né, no chat umas perguntas. Vamos responder, tá, gente? Fica aqui, só para a gente não perder a sequência
e deixar de entregar o conteúdo, mas depois fazemos questão de responder, não é mesmo, doutora Cristiane? Isso, exatamente. Eu vou fazer só uma colocação com relação à doação, Cris, que é assim, quando o cliente ele fala, eu estou pensando, doutora, em fazer a doação dos meus bens para os meus filhos. Aí então eu pergunto, por quê? Por que que você vai doar? Aí ele vai falar, para deixar livre do inventário. Aí eu pergunto, de qual inventário? Porque vai livrar, sim, do inventário dele. Mas o problema ele vai persistir, porque esse patrimônio vai continuar em nome de uma pessoa física que, por sua vez, está sujeita ao falecimento. Então, a ideia é entender de uma vez por todas que não é bom ter bens no nosso nome, no nosso CPF, pela simples inteligência que pessoa física um dia morre. Então, a ideia é ter este patrimônio no nome de uma única pessoa, que não fique sofrendo esse efeito cascata, né? Do pai passa para o filho, quando o filho morrer vai passar para o neto, e todas as vezes com tantas incidências de impostos, honorários. Então, a ideia é que esse bem seja de uma única pessoa, para todo sempre. Que pessoa é essa? É uma pessoa jurídica. Então, é importante mudar, né, a nossa cultura mesmo e enxergar os aspectos positivos nesta institucionalização do patrimônio que nós conseguimos fazer e, na sequência, estruturar a sucessão já através desse sistema de holding. E aí eu posso explicar, Cris, o que é? Por favor, eu acho que é super interessante, né? Trazer a informação para o pessoal, o que é uma holding familiar, né? Sim, e aí, gente, olha só, né? A dificuldade ela começa, né? Bem por conta da cultura. Olha que bacana. Ontem eu fiz a entrega de um sistema de holding para uma família, eles são orientais. E eu fiz questão de parabenizá-los e falei assim: olha que característica assim que não tem como não notar, como os orientais. Eu não sei você aí, Cris, nós temos bastante clientes orientais. Como eles são mais conscientes acerca da necessidade, do senso de responsabilidade de deixar o patrimônio organizado. E aí a gente vê que isso tem a ver com cultura, porque já brasileiros, muitos, e graças a Deus isso está mudando, mas era aquele contexto de, nossa, eu não gosto nem de pensar em morte. Como assim? Né? A morte é um fato, ele vai chegar para todos nós. Então, nós temos que mudar a nossa cultura, ter esse olhar responsável sobre a organização dos nossos bens. Então, tá bom, começa por aí. Aí, a questão cultural mesmo. Aí, o outro ponto. Olha, solução incrível, holding. Como é que é mesmo a palavra? Holding. Mas o que significa? O que não sei o que? Porque a palavra já está em um outro idioma. Puxa, que ruim isso também para a maioria das pessoas. Então, compreendam que, apesar do nome, da palavra em inglês, esta solução está dentro da nossa legislação. E a palavra holding, do verbo to hold, que remete à ideia de controle, de proteção, e tá tudo bem, tá na lei das SAs. Mas o que é mesmo a holding? Uma empresa para onde você vai conseguir levar todo o teu patrimônio, institucionalizando os seus bens, tirando eles da pessoa física e passando para o nome de uma empresa. Só que só essa etapa não basta. Por quê? Se você transferir os seus bens para lá, ok, eles não são mais seus. Agora, eles serão da pessoa jurídica, estão integralizados ali no capital social daquela empresa. Mas se acontecer alguma coisa com você, ainda haverá inventário daquelas cotas sociais. Então, nós não podemos parar nesta primeira etapa, que é a etapa do planejamento patrimonial. Vamos fazer o planejamento patrimonial e logo em seguida vamos fazer o planejamento sucessório através da doação das cotas daquela empresa
para os seus filhos ou para as pessoas que você queira contemplar. Só que essa doação de cotas é completamente diferente do que a doação direta dos bens para os filhos. Por quê? Na doação direta dos bens, digamos, imóveis, você vai perder a liberdade de fazer o que quer com os seus bens. Agora, a doação de cotas de uma empresa é regida pela lei ali, né, direito empresarial, societário, onde há liberdade para estabelecermos regramentos. Para que regramentos? Para restringir o poder dos filhos enquanto você é vivo. E deixar total poder e liberdade para você fazer o que quiser enquanto você estiver aqui, vivo e naturalmente capaz. Tá bom? Então, através deste sistema de holding, não importa a palavra, né, americanizada ou em inglês, na verdade, né? Não importa isso, só entenda que a estrutura, ela é simples. Ela é simples, está ao seu alcance, imensamente mais barato do que um inventário e até mesmo muito mais barato do que a doação direta dos bens em vida, tá certo? E aí, o que mais, Cris? Contribui um pouquinho falando sobre a holding também. Se te ocorreu alguma coisa que eu... Então, né, às vezes as pessoas, elas têm uma certa, uma dúvida até que é legítima, né, considerando que as pessoas, assim, às vezes não entendem muito bem, né, o que é holding, e já vem com essa ideia, né, de que ela é algo para pessoas que têm um patrimônio muito, muito grande, né, e aí elas ficam se perguntando, poxa, mas meu patrimônio é pequeno, eu tenho um apartamento só, será que a holding é para mim? Então, assim, o tamanho do patrimônio não é o que vai dizer se você precisa ou não de uma holding familiar, né? Você pode ter um patrimônio pequeno, né? Como a gente estava falando, não importa se é um patrimônio pequeno, ele vai passar por inventário. E aí as pessoas que têm esse patrimônio pequeno sofrem ainda mais, porque se você só tem um imóvel, o seu filho não vai ter condições de arcar com os custos do inventário, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que vender o único imóvel que você deixou para ele para poder pagar os custos com o inventário. Então, essas ideias, né, já pré-determinadas, assim, de que, tem que ter um patrimônio muito grande, ou então, mas só faz sentido, né, quem tem muitos filhos, porque eu, por exemplo, tenho um filho só, então meu filho não vai precisar passar pelo inventário. A gente escuta isso direto, né, Kátia? Então, assim, direto. não, tá? Se você tem um filho, seu filho vai, seu filho vai ter que passar pelo procedimento de inventário. Porque o fato gerador do inventário é o evento morte. Então, se a pessoa tem um patrimônio e ela falece, esse patrimônio vai ter que ser inventariado para ser levado ali para os seus herdeiros, não importa quantos herdeiros sejam. Então, olha, número de filhos, tamanho de patrimônio, não é isso que determina se a holding é para você, né? Isso precisa ficar muito claro. E eu digo hoje, assim, né, avançando nesse processo de educação patrimonial, que, assim, o ideal, na verdade, é se constituir o sistema de holding, até mesmo quando você ainda não tem patrimônio. Você está pensando em começar ali a sua vida, construir esse patrimônio, coisa que você faça dentro do sistema, né? E essa cultura, inclusive, ela é muito forte em países em que o sistema de holding existe há séculos, né? Então, Inglaterra, Estados Unidos, né? Os jovens, eles começam a vida deles já constituindo esse sistema para poder organizar o patrimônio deles ali. Então, eu acho que isso é importante dizer, né? E outra coisa, tá, gente? Vamos pensar aqui. Nós construímos um patrimônio com muito suor. Passamos a vida inteira sendo tributados em tudo. É tributação no consumo. Se você vai vender, se você vai comprar um imóvel, você é tributado. Se você vende um imóvel e não compra imediatamente com o dinheiro daquele imóvel um outro, você vai ser tributado com ganho de capital, né? Se você doa esse imóvel, é tributado. Então, assim, a tributação, ela existe em tudo.
Aí, quando você vai transmitir esse patrimônio para os seus filhos, você escolhe a pior forma de ser tributado, que é pelo inventário, sendo que antes disso acontecer, você pode, né, escolher como fazer isso. Aí é que está a diferença. Você está no momento hoje que você pode escolher, mas vai chegar um momento em que isso não vai ser mais uma escolha, e o inventário vai ser uma obrigação, né? Então, o que eu digo, assim, se você não conseguiu ainda entender por completo o que é o sistema de holding, ouça, né? Tente consumir, né, esses conteúdos que vão te trazer essa clareza. Mas não deixe de ser uma opção, porque ela é a única hoje que nós temos que evita o inventário. Sim. Não é mesmo? E olha só, né, Cris? É tributado a todo momento e não podemos nos esquecer que já somos tributados quando recebemos o nosso rendimento, não é mesmo? Então, complicado. Você sabe isso. uma coisa interessante da gente também falar, porque assim, a holding, na verdade, ela não é para todo mundo. Tem situações em que a gente precisa dizer que a holding não é para a pessoa, né? Por exemplo, existem pessoas que querem usar do poder do sistema de holding, porque é um sistema muito poderoso, é um sistema que traz uma proteção patrimonial muito grande para a família. E tem pessoas que querem utilizar isso para, por exemplo, proteger um patrimônio que é ilícito, né? Então, nesses casos, a gente precisa ser muito claro e dizer, não, a holding não é para você. No nosso país, na nossa legislação, não existe blindagem de patrimônio. Então, se você está querendo esconder um patrimônio, né, que é de origem ilícita, ou se você está sofrendo um processo, por exemplo, de execução, você quer esconder patrimônio de credores, a gente já te diz aqui de antemão que o sistema de holding não é para você. Porque o sistema de holding, ele não blinda patrimônio, tá? Ele é um sistema que precisa ser usado para organizar o patrimônio da família, para proteger, não para servir para ilícitos, né? E não adianta, tá? Porque se for a justiça, vai ser desconsiderada ali a constituição do sistema e você vai ter que pagar por aquilo que você deve. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Exatamente. É isso mesmo. Hoje mesmo, em uma reunião, o senhor Dirceu está aqui com a gente, nós falamos bastante sobre isso. Vamos, sim, conseguir proteção do patrimônio para eventuais e futuros reveses financeiros? Sim, futuros. Se há pendências hoje, aí esquece, né? Querer contar com essa estratégia para ocultar bens dos credores, não dá. Primeiro tem que colocar a casa em ordem. Mas hoje, nesta reunião, conversando, né? Totalmente conscientes disso. Mas muitas pessoas conscientes disso querem de qualquer jeito usar a estrutura para essa finalidade. E um profissional sério, ele não vai fazer. Ele não vai fazer porque ele sabe que isso não vai ser solução. Ele vai entregar uma estrutura pronta, mas que vai virar um problema muito maior ali na frente, não é mesmo? Com certeza. Tá bom? Aí, olha só, Cris, como fazer a holding? Posso falar como fazer a holding para sua família? Eu acho até importante as pessoas entenderem como fazer, né, para ter a sua holding ali organizada, né, porque isso também gera muitas dúvidas. Sim. Então, olha só, trouxemos aqui várias falas, né, do que é e coisa e tal. Então, puxa, e aí, é para mim? Não é para mim? Né? Então, partindo de questões simples, tem patrimônio? Tem filhos? Ou alguém que você queira contemplar com os seus bens? E entendendo que através desta estrutura, você vai conseguir estabelecer mesmo regras de como você quer que fique a distribuição destes bens, estabelecer, às vezes, um direito de uso exclusivo para um filho ou para outro, não importa. E nós falamos muito
sobre o evento morte, mas na prática, nos contratos, nos acordos de sócios, nós nos preocupamos também com uma possível incapacidade. Então, entenda que ali, dentro deste sistema, é a chance de você, que de fato é a dona do patrimônio, ou o dono, são as pessoas que construíram aqueles bens, vão poder deixar tudo detalhado como quer que seja, para depois que morrer, ou se eu fiquei incapaz, como é que vai ficar. Mas, pois bem, e aí? Como, né? O como fazer uma holding familiar para sua família? Tem que dar este passo. Se você tem os bens, se você tem para quem deixar, se você não tem pendências, ou se tem, você agora consciente, vai sim dar passos em busca de colocar a casa em ordem, né? Digamos assim. Outro ponto importante é entender o cenário de saúde também, porque, por vezes, se, olha, gravemente enfermo, demanda alguns meses para a estruturação dessa solução. Então, também nós não vamos motivar ou incentivar a família a contratar um serviço desses se há grandes chances do patrimônio cair no inventário do mesmo jeito, tá? Mas considerados todos estes cenários, se não me enquadro, né, nos aspectos negativos e sim, eu me vejo como sendo viável, então vale a pena você dar esse passo em busca de um profissional que seja especialista na área. Hoje temos vários colegas lá do time Holding Brasil que estudam dia e noite, 24 horas. Esse é o ar que nós respiramos hoje, porque demanda, sim, muito conhecimento de várias áreas, gente. É direito societário, direito tributário, direito de sucessões, família. E que tá tudo bem, porque a gente é do direito, a gente ama todas essas áreas e não se importa em estudar, mas ainda tem que entender de contabilidade um pouco, não é, Cris? Nossa! Aí hoje, conversando com o Cris, que é contador. Então, essa também é uma vertente que nós temos que enxergar e entender para compreender tudo que vai ficar estruturado ali para aquela família, porque afinal de contas é uma empresa. Tá bom? Mas e aí? Deu esse passo, encontrou o profissional que entende do assunto, ótimo. Ele vai conseguir iniciar os passos em busca ali na construção, né? Para a construção do sistema de holding da tua família. E esse serviço, gente, também é importante vocês entenderem que vale a pena ir com vagar. Porque enxergar, nossa, é vantajoso demais, eu entendi, eu não quero mais que meu patrimônio caia no inventário. E aí a pessoa, eu faço holding, vem aqui, eu vou te cobrar X. Espera aí, não é assim. Né? Primeiro, que esse profissional está preocupado com o quê? Só com os honorários dele? Não. Tem que começar por meio de uma sessão de viabilidade, onde o profissional ele vai se aproximar da realidade daquela família. Vai entender a estrutura patrimonial, a composição familiar, quais são as necessidades. Tem algumas perguntas aqui super importantes. E se há, né, alguém com uma incapacidade, alguém colocou, né, com enfermidade, doenças psíquicas? Bom, mas eu vou responder, tá, Regina? Mas o que eu quero dizer, nós temos que entender, tem menores, tem filhos incapazes, essa família tem empresa, né? Às vezes tem ali um negócio empresarial dentro daquela família. Existe alguma particularidade do imóvel, às vezes uma irregularidade documental que precisa ser regularizada antes. Então, nós temos que nos aproximar disso e entender as intenções, a destinação que é dada para cada um dos bens, especialmente os bens imóveis. Esses imóveis servem para quê? É alugado, não é alugado? Qual é o tamanho do retorno de aluguel? Quanto que você já está sendo tributado de imposto de renda sobre estes aluguéis na pessoa física? O profissional ele tem que sentar e ter essa reunião que ela é extremamente importante para conseguir auxiliar a família. Feito isso, aí agora sim, aquele profissional ele já vai conseguir identificar as necessidades e na mente dele ele já consegue
né, vislumbrar caminhos que melhor irá beneficiar aquela família, quer no contexto de proteção ou também na questão tributária. O que podemos fazer para reduzir a incidência de tributos aqui? Então, tá bom. Feito isso e sendo viável, aí podemos partir para uma segunda fase, que seria a elaboração de um projeto, de um croquis estrutural, onde a família vai poder enxergar mesmo o desenho do sistema de holding que melhor atenda a necessidade deles. Só depois desse projeto, aí é muito gostoso, não é, Cris? Porque aí o cliente, aí aquilo que era completamente estranho para ele, agora ele já, né, foi evoluindo ali na compreensão do que vai ser estruturado, aí com segurança ele fala, perfeito, é isso que eu quero para mim. Aí é a terceira e última etapa, quando então nós, profissionais, vamos colocar a mão na massa, fazendo todos os contratos, estabelecendo cláusulas, acordos de sócios, encaminhando isso a registro perante todos os órgãos. Quando há imóveis, operacionalizando estes imóveis perante prefeitura, pleiteando imunidade de ITBI para a família, se aquilo fizer sentido, né, para eles, e também perante a cartório de registro de imóveis, enfim, tudo bonito, lindo, maravilhoso, levado a registro, aí então, num determinado momento, termina, e a gente tem a alegria de entregar como foi ontem aqui no nosso escritório para essa família. Então é isso, como é que se faz? Tem sim que seguir essas etapas, até para que vocês, né, consigam com segurança dar o sim definitivo para a solução para a família de vocês. E agora, Cris, vamos responder aqui? É um processo até de amadurecimento, né, assim, da família. E é tão importante, Kátia, entender que são momentos distintos, mas que apesar de serem momentos distintos, eles se complementam, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da sessão de viabilidade, na sessão de viabilidade, muitas vezes a gente escuta isso. Nossa, mas eu queria sair daqui com um valor, né? Eu quero saber quanto vai custar minha holding. Para a gente, seria muito mais fácil se a gente tivesse um valor para falar ali, é tanto, né? Mas não é o que vai nos permitir fazer um trabalho de qualidade, com segurança, que realmente proteja a família e alcance os objetivos, né? Então, precisa-se passar realmente por todas essas etapas. A família, ela termina a sessão de viabilidade com um diagnóstico. A gente ouviu a família, a sua composição patrimonial, a sua composição familiar, os motivos pelos quais ela quer constituir o sistema de holding, e a gente diz, ok, o sistema de holding, ele consegue alcançar todos esses objetivos, ele é para você. Então, ali, com esse diagnóstico, a pessoa tem ali a capacidade de avaliar se ela quer dar o próximo passo. E qual que é o próximo passo? É a contratação do croquis estrutural, porque aí é no croquis estrutural que a gente vai desenhar, né, todas as formas que esse sistema pode ter. E isso é muito importante, tá, gente? Porque o sistema de holding, ele não é um produto que você pega ali na prateleira e entrega para a pessoa. Ele é pensado para a família, ele é desenhado para a família. E olha como é importante o croquis estrutural. E a sessão de viabilidade, porque no croquis a gente reflete todas as informações que nós alcançamos ali na sessão de viabilidade. E a gente consegue colocar na ponta do lápis, o que vai sair o sistema de holding para essa família. Então, gente, são etapas que precisam ser realmente cumpridas para que o sistema seja realmente perfeito, adequado, que alcance, né, a proteção para a família. Não é mesmo, doutora Kátia? É isso mesmo. Cris, eu vou responder a pergunta da Regina. É muito importante. Olha só, como funciona a holding nas doenças psíquicas e físicas familiar ali. Então, Regina, isso aqui é extremamente importante. E sempre nós vamos fazer esse paralelo com a regra, né? A regra de manter os bens na pessoa física. Então, uma vez institucionalizado o patrimônio, aí primeiro a gente vai ter que entender uma coisa, tá, Regina? Poxa, olha, não.
o dono dos bens, ou os donos, eles já estão incapacitados. Aí na sessão de viabilidade, a gente vai ter que enxergar esse cenário, coisa e tal. Então, por vezes, se a pessoa já está interditada, talvez isso até inviabilize a estruturação da holding. Nem sempre, tá bom? Porque se apesar da interdição, se todos os filhos estiverem de acordo, dependendo da gravidade, né, daquele cenário, vai sim ser possível ainda, tá? Estruturar. Mas, pois bem, uma coisa é isso, a pessoa já ter uma incapacidade. Outra coisa é, uma vez estruturada e foram beneficiados pessoas incapazes. Isso também é uma questão, não é mesmo, Cris, que é fantástica, porque isso hoje tem vindo muitas pessoas assim, com filhos, com alguma limitação, né? E que se preocupam, poxa, quando eu partir, e aí? Né? Às vezes é só uma criança com espectro autista, mas que, segundo o diagnóstico, já se percebe que vai ser necessária uma interdição futura, porque essa pessoa não vai ter condições de gerir os assuntos ali da vida dela. Então, esses pais, eles se preocupam. Então, neste contexto, que bacana, porque lá dentro da holding você já pode nomear pessoas que estarão à frente, gerindo aquele patrimônio em prol daquele filho. E por vezes, né? Eu tenho uma pessoa de super confiança, às vezes nem tanto. É uma pessoa de confiança, mas eu não sei se quando eu não estiver mais aqui, se essa pessoa realmente vai empregar o meu patrimônio em favor do meu filho ou da minha filha. E aí, então, você tem mais liberdade para estabelecer outras regras. Essa pessoa, na minha ausência, vai administrar mediante a obrigação de prestar contas para outras pessoas e por aí vai, né? Mas se a gente vai comparar com a regra da pessoa física, Regina, aí é um absurdo, né? Esses pais falecendo, aí o patrimônio é daquele herdeiro que é incapaz, aí por vezes até precisa fazer a venda de um bem, não consegue, sem ter autorização de um juiz. Aí depois da venda, o dinheiro tem que ficar depositado judicialmente, aí só mediante comprovações de que aquele dinheiro vai ser usado em prol da criança ou do incapaz é que o juiz vai liberar. Então, você fica livre de todas essas complexidades. Agora, ainda falando, né, de doenças ou incapacidades aí, aquilo que eu já comentei aqui, nós falamos muito do evento morte, mas também nos preocupamos com uma possível incapacidade dos patriarcas que constituíram a holding. Então, lá na frente, abri a empresa, levei meus bens, planejei a sucessão doando cotas, estou desfrutando do meu patrimônio, mas agora eu fui acometida de uma enfermidade que acabou resultando ali na minha incapacidade. Também já deixaremos previamente regras estabelecidas, tá bom? E minha querida cliente Terezinha está aqui, né? Ela se lembra muito bem quando nós ficamos ali amadurecendo essa cláusula na estruturação da holding dela, não é mesmo, Tereza? Se você quiser comentar aí. Ela colocou um recadinho aqui no chat que eu achei tão bonitinho, cara. Você consegue compartilhar ele aí? É o último. A última mensagem. Quando recebi... Quando recebi esse trabalho de holding terminado, tive muito orgulho de mim. Ela é incrível, gente. Eu também me orgulho muito de ter tido a alegria de atender a Terezinha Darós. Olha só, né? Por ter tido essa atitude. E olha, Tere, você me dá licença para falar, não foi simples a estruturação do sistema para ela, né? Porque envolvia empresas, nós tivemos que falar de uma incorporação, né? Mas assim, passinho por passinho, e foi muito gostoso, né? Quando a gente gosta do que faz, é diferente. E ainda com uma cliente querida. Parabéns para a Terezinha. Mas então é isso. Aí aqui, olha, Cris, vou passar para uma outra pergunta, quem sabe a gente consegue responder.
Vamos. a todos. Então, Regina, espero ter contribuído com você, tá bom? A respeito aí dessa questão, né, de doenças, enfermidades quando surgirem. A pergunta do Jorge, olha só. Você pode falar, Cris? Quais são os custos obrigatórios de uma holding? Os custos com a holding são basicamente com a contabilidade das empresas, né? Da ou das empresas, porque depende do sistema. Mas o sistema de holding ele não é um sistema que ele vai demandar custos, né? Como uma empresa que tem uma atividade econômica. O contador ele vai precisar emitir algumas certidões ao longo do ano, cumprindo com a legislação e informando os órgãos fiscalizadores que aquela empresa ali não exerce atividade econômica, portanto não teve lucro, portanto não deve nenhum tributo a esses órgãos, né? Então são certidões muito simples para manter realmente a contabilidade, né? Correta, dentro da legalidade, mas nada absurdo. E como nós trabalhamos sempre com contadores, parceiros, que são pessoas que realmente entendem do sistema, compreendem, né, o que precisa ser feito dentro desse sistema, os custos com a contabilidade também não vão ser altos, né? A gente às vezes pensa assim, nossa, eu vou pagar um salário mínimo e meio para contador, né? Não, não é assim, tá? A gente consegue trabalhar com um valor acessível de contabilidade para a manutenção do sistema de holding. Então, sendo bem direta, né, na dúvida do Jorge, os custos seriam basicamente com a contabilidade. Muito bem, obrigada, Cris. Ó, só vou compartilhar aqui um comentário que a Regina fez, que tem a ver com aquela questão cultural, né? Olha, descobriu que o cunhado, que é oriental, paga um túmulo para a família há 30 anos e até a presente data não foi usada. Essa parte final é boa, né, Regina? Ainda bem. Mas olha só, né, gente? Isso tem a ver com esse senso mesmo de responsabilidade dos orientais, que ele me permitam dizer, né, melhor do que o nosso, né? Então, se há 30 anos ele paga, né? Então, olha só, não, é essa consciência. Eu sei que um dia vamos partir. Agora, o brasileiro é só festa, né? Só carnaval. E aí, então, acha que vai estar aqui para todos sempre, né? Mas é isso. E a Terezinha também fez um comentário, olha, que conversou com alguns amigos ontem, né? E o pai, que já era falecido, agora faleceu a mãe, e eles estão muito preocupados, porque, apesar de serem 6 herdeiros, ninguém tem condições de pagar o inventário. E aí, gente, às vezes o patrimônio não precisa ser muito grande, vai ficar caro, não se iludam, né? Então, é uma pena, planejar é preciso, não tem jeito. Cris, a Marina, eu vou passar para você a pergunta, mas Marina, gosto muito desse nome, é o nome da minha filha, viu? Parabéns pelo lindo nome. Olha então, só, Cris, para fazer um holding, né, deve fazer a atualização dos valores dos imóveis que estão bem abaixo do valor atual? Fala aí, Cris. Então, Marina, a gente faz assim, tá? Quando a gente vai levar os imóveis para dentro da pessoa jurídica, a regulamentação do imposto de renda, ela dá a faculdade, né, dá a opção ao contribuinte de escolher como ele vai fazer isso. Se ele vai levar por meio do valor que está declarado no imposto de renda, ou se ele vai levar por meio do valor de mercado dos bens, né? Então, em regra, a gente pega aquele valor que está na declaração do imposto de renda e leva para dentro da holding com esse valor. Por que a gente faz isso? Porque se optar por levar com o valor de mercado daquele bem, aí você vai pagar o ganho de capital. Então, a gente consegue, por meio dessa autorização legislativa, optar por levar com o valor que está na declaração do imposto de renda. Me diga se você entendeu, Marina. Muito bem. Muito bem. Olha só, e a Maria Elizabeth está dizendo que achou o assunto muito interessante. Gratidão, viu, Maria Elizabeth, pela tua participação aqui conosco, tá? Para a gente é muito gratificante ver que
o que estamos falando aqui faz sentido para quem está aí do outro lado, né? E aí, olha só, ela colocou uma dúvida também: se um imóvel financiado pode ir para dentro da holding, né, Maria Elizabeth? Aqui, o que é importante compreender? Opa, deixa eu tirar. Pode, poder pode, mas aí vale a pena, Maria Elizabeth, nós fazermos algumas considerações. A primeira delas é que, quando um imóvel, vamos imaginar, né? Existem algumas outras modalidades, financiamento direto com construtora, imóvel comprado na planta, ali é outro cenário, mas pensando no financiamento padrão junto a bancos. Então, o imóvel, ele é seu, mas ele é dado em garantia ao banco por aquele financiamento. Então, se você quiser fazer a transferência da propriedade que é sua para dentro da holding, você vai depender da anuência do banco. E até aí tudo bem, via de regra o banco dá. Mas, Maria Elizabeth, o banco também vai querer cobrar todas aquelas despesas de um processo de financiamento agora nesse momento da transferência. Aí isso já é um ponto ruim. Outro ponto que eu entendo como ruim é que a sua parcela de financiamento que você paga hoje, de acordo com aquela taxa de juros contratada, vai mudar e não vai ficar o mesmo valor mais, porque o crédito habitacional é o dinheiro mais barato no nosso país. E aí, por quê? Porque tem um fim, né, por detrás disso tudo, que é viabilizar moradia, habitação, e isso para a pessoa física. Então, quando você transfere esse financiamento para uma empresa, a taxa de juros vai aumentar. Então, outro ponto que não é bom. E ainda, enquanto pessoa física, do valor da tua prestação, parte, você está pagando o seu financiamento, mas tem uma parte ali que é seguro de vida. Quando você leva lá para dentro da holding, não vai ter mais o seguro de vida. Então, por todas essas considerações, eu não vejo, e olha que eu, assim como a doutora Cristiane, nós somos as malucas que queremos levar tudo do cliente para dentro da holding, mas tem coisa que talvez não faça muito sentido. Porque o ficar fora, o que tem de ruim do seu imóvel ficar fora, é que se você falecer, vai ter que ser inventariado. Tá, tudo bem, vai gerar um custo, mas também o seguro vai amortizar ali aquela dívida, vai quitar, né, se o financiamento for só seu. E aí, então, uma coisa meio que compensa a outra. Tá bom, Maria Elizabeth? Então, bom seria quitar o imóvel e aí, então, depois você levar para dentro da holding. Agora, dependendo do cenário, não, meu saldo devedor é pequenininho, eu já gostaria de levar, porque eu não vou me beneficiar tanto com esse seguro de vida, e eu já quero deixar essa questão de sucessão resolvida, aí você vai levar, mas sabendo que vai ter modificação aí nos juros. É isso mesmo, Cris? Você quer contribuir com alguma coisa? Mesmo. Não, eu acho que é isso. Em relação ao financiamento, lógico, a decisão é sempre da família, né, de quem é dono do patrimônio, mas a orientação que a gente passa é essa, né? Atente-se às questões negativas nesse processo de transmissão para que você faça isso com segurança. Tá. Então, tá bom. Olha, o Carlos, Cris, fez uma pergunta muito importante. Se o filho, o familiar ali que não concordar, e daí ele fica de fora da holding? Fica. Se ele não quiser participar, ninguém é obrigado, né? Aí o que ele precisa entender, né? Que a parte dele naquele patrimônio vai ser inventariada porque não está dentro do sistema de holding. Então, se vir a acontecer essa situação, por exemplo, os pais têm ali 2 filhos, né? Um quer participar do sistema, o outro não. Então, a gente vai deixar separado, fora da holding, aquela parte, aquele patrimônio correspondente ao quinhão do filho que não quer entrar na holding. E aí a gente leva para dentro da holding a parte do filho que quer, né? Então, só que, ó, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. De todo esse tempo
trabalhando com o sistema de holding, eu nunca vi filhos falarem assim, nossa, não quero participar do sistema. Normalmente, eles às vezes não entendem o que é. E aí, numa reunião, a gente explicando, né, mostrando que, inclusive, o principal beneficiado será aquela pessoa, né, serão os filhos, eles na hora falam, não, vamos lá, vamos fazer, né? Então, eu acho que muitas vezes é falta até de compreensão, né? Mas se ainda assim houver a situação em que o filho não queira participar, tá tudo certo, a gente deixa a parte dele fora da holding e essa parte, no momento oportuno, vai ser inventariada. Nossa, Cris, faria sentido passar de novo o trecho do videozinho da novela? Porque é exatamente essa a reação dos filhos, não foi? E ó, se der, podia passar inclusive até o final, porque é tão engraçado que na novela, gente, tem a situação assim, eles estão falando do patrimônio do José Inocêncio. E o José Inocêncio dizendo, ó, não vou, né? Não quero que passe pelo inventário. E na sequência, a família discute sobre um processo de inventário que o José Inocêncio e uma outra pessoa, não sou noveleira, eu não sei quem que é, não sei que tipo de, se é irmão, o que que é, mas eles estão vivendo esse processo de inventário na família. Então, acho que ia ser bacana porque contrapõe, né? Mostra as duas coisas, né? Isso, eu vou colocar de novo aqui, então, pessoal. Vejam só o trecho da novela. Fazer isso? Eu botei Kika para tocar o processo de sucessão. O senhor o quê? Assim de claro, rapaz. Eu vou esperar eu fechar os olhos para saber como é que vai ficar essas terras que eu lutei tanto para conquistar. Tô entendendo. Que conversa é essa? Eu também não. A gente vai abrir uma empresa. Não é isso, Kika? Explique. É uma holding familiar composta com todo o patrimônio do pai de vocês. E aí a gente já vai deixar definido as cotas para cada filho. Isso daí, quando eu fechar os olhos, vocês já vão saber a parte que lhes compete nisso tudo. Como é que vai ficar as terras de Venâncio? Kika vai tocar o processo do inventário. E aí vai ficar na disputa entre você e a Eliana pra ver quem berra mais alto. Dom Pedro. Não, eu só quero saber o que vai ser das terras. Não, a gente não vai poder mexer naquelas terras enquanto o inventário estiver em aberto. Principalmente nas terras que compete a pai, não é isso, Kika? Isso. Opa. Viram Olha só, né? É isso aí. Então, às vezes, o filho, né? Como assim, pai? Né? Como assim? Vai abrir uma empresa? Que história é essa? Né? Mas aí, devagarzinho, e o profissional vai apresentando, explicando como é que vai funcionar isso. E que os direitos de todos serão respeitados, claro, dentro do que os pais querem também, tendo a liberdade ali de contemplar mais um do que o outro, nunca para ferir a parte legítima que caberia a um dos herdeiros, tá bom? Mas isso é muito bacana. Então, é muito comum, sim, causar essa estranheza para o filho quando ele ainda não sabe direito como funciona. Mas, gente, por que a gente está aqui com tanta alegria hoje? Porque o nosso trabalho de formiguinha está surtindo efeito. Cada vez mais as pessoas hoje já sabem o que é uma holding. E aí, então, também essa informação vindo através de novela, né? Olha que bacana. Então, daqui a pouco vai acabar essas surpresas. A ideia, o nosso desejo, o nosso grande sonho é que o inventário deixe de ser a regra no nosso país, assim como é nos Estados Unidos. Lá o imposto sobre a herança é caríssimo, mas lá é uma exceção fazer inventário, porque as pessoas desde o princípio sabem dos benefícios de se ter a sua holding, ok? Então, é isso. Ainda tem algumas perguntinhas aqui. Eu vou passar bem rapidinho, tá, Cris? Para a gente poder encerrar, que já deu um tempo. Ó. Se os bens que entram na holding são divididos em cotas, né, Lourdes? É isso mesmo, você entendeu certinho, né? E a Kika, né, da novela explicou também, né? Ó, a Marina entendeu, tá? Que o imposto de renda vai ficar pelo valor do imposto de renda. O Jorge está perguntando qual é o valor que deverá ser pago para a transferência do imposto. Acho que ele está falando do ITBI, né, Cris? Uhum. Aí aqui, Jorge, pode falar, né, Cris, da possibilidade da imunidade.
Pode dizer. Em regra, tá, Jorge? Quando a gente leva um imóvel que está em nome da pessoa física para dentro da pessoa jurídica, incide ali a imunidade sobre esse tributo, que é o ITBI, tá? A Constituição, no seu artigo 156, ela confere esta imunidade quando você leva esse imóvel para compor o capital social da empresa, tá bom? Tá, muito bem. Carros e ações em bolsa também são incluídos na holding? Pode tudo, né? Assim, não existe. Até direitos autorais, se você quiser levar para dentro de uma pessoa jurídica, você pode, né? Porque é patrimônio, é bem. Mas a gente precisa entender o que realmente vale a pena levar, né? Então, por exemplo, investimentos, a gente faz um estudo para saber quais o melhor momento para levar esse investimento para dentro da pessoa jurídica, qual é o tipo de investimento na pessoa jurídica que é mais adequado, né? Ações dão super certo, por exemplo, né? E o carro, a gente precisa pensar também, né? No levar este carro e entender que esse carro dentro da empresa, ele vai depreciar, você pode estar se envolvendo ali num acidente e a holding ter que ser responsável por uma indenização. Então, todas essas coisas são pensadas junto com a família para que, de maneira muito personalizada, cada um traga para dentro da holding aquilo que fizer sentido. Mas, em regra, pensando assim, né, num contexto geral, não existe um bem, um patrimônio que não possa integralizar a holding, tá? Beleza. Ó, o Xenô, que é o senhor Dirceu, né? Ele está perguntando: patrimônio rural, terras, vai para holding. E como ficam as lavouras? Aqui, Xenô, o que vale a pena a gente considerar? Uma coisa é pensar no planejamento patrimonial, né? E sucessório, tá tudo bem, enxergando que nós vamos usar essa estrutura para levar o patrimônio lá para dentro. A propriedade dos bens serão transferidas para a pessoa jurídica. Mas enxergar isso separadinho da atividade. Aí a atividade, a gente vai ter que fazer uma análise dela. O que vocês têm lá hoje? Um exemplo, né? A gente vai perguntar para o cliente. Você que é o produtor? É você? Não sou eu, mas você tem o quê? Uma parceria de produção? Ou você simplesmente arrendou a sua terra? Então, cada um destes cenários importa para que a gente consiga estabelecer um planejamento tributário para aquela atividade agrícola, né? No caso. Assim também para a pecuária. Então, para que a gente possa buscar o caminho que garanta uma redução na carga tributária. Entender que na parceria agrícola é melhor tributado, mas há divisão de riscos também, né? Agora no arrendamento, não há divisão de riscos, mas a tributação lá uns 27,5% daí, né? Então, olha a importância da sessão de viabilidade do PROCI, porque é nesses momentos que a gente consegue fazer esse tipo de análise. Então, aí também tem a questão de, enquanto parceiro, você depois vai vender como produtor sendo, e isso também lhe garante benefícios tributários. Então, tem que entender o cenário da família, tá bom, Xenô? A pergunta da Marina: se pode levar para dentro da holding quem não é herdeiro? Fala aí, Cris. Pode sim. Você, como dona do patrimônio, você tem uma parte que é disponível, tá? Vamos entender isso aqui. Quando você tem um patrimônio, né, pensando, né, na parte de sucessão, você vai ter um montante desse patrimônio que ele é obrigatoriamente para o que nós chamamos de herdeiros necessários, e você tem uma outra parte, 50%, que a gente diz que é disponível, ou seja, 50% é obrigatório que vá para os seus filhos, né? Se você tiver pais vivos, os seus pais, netos, essas coisas, tá? Que são os herdeiros na linha ascendente ali, e tem todo um regramento. Os outros 50% fazem parte
são herança da parte, fazem parte do patrimônio disponível da sua vida, entendeu? Então, você pode pegar esses 50% e dar para quem você quiser. E, nesse contexto, você pode trazer para a holding pessoas que não são herdeiras, né, dentro da linha sucessória e beneficiá-las sem problema nenhum. Exatamente. Muito bem. E aí, depois a pergunta do Carlos Alberto Nascimento. O Silvio Santos fez a holding familiar, ele tinha várias holdings, inclusive segmentadas, isso é muito bacana. Então, é legal a gente aproveitar essa pergunta do Carlos para explicar que, inicialmente, essa estrutura, né, vamos pensar, cadê minha mão aqui? Aqui. A estrutura era feita para que trouxesse participação, acho que aqui, né? Participações societárias. Então, era sócio, Silvio Santos era sócio em várias empresas, trazia as participações societárias, funcionava ali como um guarda-chuva, tendo controle de todas as empresas dele, negócios. Então, isso é uma holding de participações societárias. Só que depois aproveitamos esse mesmo raciocínio, ao invés de eu levar cotas de empresas que eu tenho, que é bem também, né? Cotas são bens, eu vou levar os meus bens particulares para dentro de uma estrutura que vai ter controle de todos os meus bens, onde eu consigo planejar a sucessão para minha família. Então, nós sabemos que ele tinha ali holding de uma empresa no segmento imobiliário, tá bom? E depois inúmeras outras lá. E é nesse universo de grandes empresários que saiu essa solução para deixar o patrimônio particular deles protegido, tá bom? Então, certamente tinha a holding dele com a estrutura ali dos bens da família. Eu não sei o nome dessa empresa, você acompanhou, Cris? Eu não vi, eu vi as meninas lá no escritório. Eu não lembro também de cabeça, não, cara. Eu não lembro de cabeça, não. Tá. Então, mas pode ter certeza, viu, Carlos Alberto, que não vai ter processo de inventário do Silvio Santos. Se tiver, vai ser de uma coisinha aqui, outra ali, o que às vezes acontece, né? Um carro de colecionador, né? Isso às vezes não dá para levar. A Núria dizendo que não tem filhos, mas tem 2 imóveis. Pode deixar para uma casa de repouso? Sim, se você não tem descendentes nem ascendentes, Núria, então você não tem herdeiros necessários. Você pode ter irmãos, sobrinhos, tal. Isso são herdeiros colaterais. Se você não tem herdeiros necessários na linha reta de sucessão, você tem liberdade para deixar para quem você quiser, tá bom? E sim, estando esses bens dentro da holding, mesmo você doando as cotas da holding para uma instituição, uma casa de repouso, você terá liberdade para vender os bens e gastar o dinheiro se assim quiser, tá bom? Cris, acho que passamos demais do horário e a gente vai precisar encerrar. A gente não dá conta, né, de falar pouco. Não consegue. Mas foi muito gostoso, o pessoal ficou aqui. Então, eu me despeço de vocês. Foi uma satisfação, né, estar aqui. É imensa, assim, a nossa gratidão pela tua participação. Toda sexta-feira esse horário ficou bom, né, Cris? Ficou ótimo, tá vendo? Tá dando super certo, né? A gente consegue correr com as coisas do escritório e tá aqui, né? E tá aqui, tá bom? Sugiram, tá, gente? Sugiram temas. Coloquem, né, sobre o que vocês gostariam que nós falássemos nesse universo, né, de patrimônio, imóveis, sucessão, tá bom? Alguma coisa de família também, o que a gente puder contribuir com vocês, estaremos aqui, tá bom? Então, eu me despeço, vou te passar a palavra, Cris, para você dar tchau também. Também te agradeço pela tua participação, viu, Cris? Cá, eu quero terminar hoje dando parabéns para vocês que estão aqui conosco, que nos acompanham, que buscam informação. Vocês estão na vanguarda dos acontecimentos. Vocês estão à frente, e muito à frente, da grande maioria dos brasileiros, né? Então, eu quero finalizar aqui dizendo assim, sintam-se muito orgulhosos, né? Muito felizes, né? De estarem participando desse momento, tendo a oportunidade de
de beber da fonte, né? De entender de um sistema que vai mudar a sua vida e a vida da sua família. Então, finalizo aqui deixando os meus agradecimentos a vocês. Doutora Kátia, muito obrigada e boa noite para todo mundo. Até sexta-feira que vem. Muito bem, Cris, obrigada. Olha só para não deixar a Isilda sem resposta, a Isilda, né, já passou pelo processo de inventário ali, da parte do patrimônio do esposo. Sim, Isilda, a pergunta a se fazer é: quer que os filhos passem de novo pelo inventário desses outros 50%? E se você falar, não, Kátia, foi ruim, eu sei o quanto custou. E hoje, então, você sabe que tem uma solução imensamente mais barata, que garante outros benefícios, então vale sim a pena. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, gratidão. E olha, isso que a Cris falou é verdade, hein? Eu fico imaginando a Terezinha, se é que ela assistiu a novela, quando falou, pensa assim, eu já tenho a minha holding. Que bacana, né? Então é isso. Um forte abraço a todos, ótimo final de semana e Cris, até próxima sexta-feira estaremos aqui. Firme e forte, se Deus quiser, tá bom? Super beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.